Capítulo 20. Serão vantajosas ou prejudiciais as fortalezas e muitas outras coisas a que os príncipes recorrem. 1. Para manter o Estado com segurança, alguns príncipes desarmam seus súditos. Outros mantiveram divididas as terras dos súditos. Outros nutriram inimizades contra si mesmos. Outros se dedicaram a conquistar o apoio daqueles em quem não confiavam no início dos seus governos. Alguns construíram fortalezas. Outros as arruinaram e destruíram. E apesar de não ser possível julgar todas essas coisas sem conhecer as particularidades dos estados, onde alguma dessas decisões deve ser tomada, mesmo assim falarei de maneira genérica, como o assunto permite. 2. Jamais existiu um príncipe novo que desarmou seus súditos. Pelo contrário, quando ele os encontrou desarmados, sempre os armou. Isso porque, armando-os, essas armas passam a ser suas. Aqueles homens que tinham uma desconfiança se tornam leais, e aqueles que eram fiéis continuam assim. E os seus súditos se tornam seus partidários. E mesmo sem ser possível armar todos os súditos, quando aqueles que você arma são beneficiados, os outros podem ser tratados mais seguramente. E essa diferença no tratamento que eles percebem torna os primeiros seus dependentes e os outros, achando ser necessário que aqueles que estão sujeitos a mais perigo e maiores obrigações devem receber mais recompensas, desculpam você. Não entendi muito bem. Mas quando você os desarma, imediatamente os ofende, por demonstrar que não confia neles, ou por covardia, ou por querer lealdade. E ambas essas opiniões geram ódio contra você. E como você não pode permanecer desarmado, segue-se que se volta à milícia mercenária, que é, como já falei, mesmo que forem bons, eles não seriam suficientes para defendê-lo de inimigos poderosos e de súditos desconfiados. Porém, como disse, um príncipe novo em seu principado novo sempre distribuiu armas. A história está repleta de exemplos, mas quando um príncipe conquista um novo estado e o agrega como uma província ao seu antigo estado, então é necessário desarmar o povo do local conquistado, salvo aqueles que foram seus cúmplices na conquista. E estes, com o tempo, e dada uma boa oportunidade, devem ser amolecidos e feminizados, e os assuntos devem ser manejados de tal forma que todos os homens armados em seu território devam ser os seus próprios soldados, daqueles que no estado antigo viviam em torno de você. 3. Os nossos antepassados e aqueles que eram considerados sábios costumavam dizer que era necessário manter pistoia, através da divisão do povo em facções e Pisa através das fortalezas. E com essa ideia, eles mantinham discórdias em algumas das cidades conquistadas, para assim conseguir manter a posse delas com mais facilidade. Isso pode ter sido suficiente naquela época, quando a Itália apresentava certo equilíbrio, mas acho que não pode ser seguido como exemplo para os dias de hoje, pois não acredito que as facções possam ser de alguma utilidade. Ao contrário, parece-me certo que, quando o inimigo chega até você e encontra suas cidades divididas, você é derrotado rapidamente, pois a parte mais fraca sempre ajudará as forças externas e a outra não resistirá. Acredito que os venezianos, levados pelas razões que citei antes, incentivavam as facções guelfas e gibelina nas cidades que mantinham, e mesmo sem nunca deixar que elas chegassem ao derramamento de sangue, eles alimentavam essas divergências entre elas para que, ocupados com essas disputas, os cidadãos não se unissem contra eles, o que, como vimos, não aconteceu conforme eles imaginavam, pois após a derrota de Vailá, uma das partes tomou coragem e conquistou todo o estado. Tais atitudes revelam fraqueza do príncipe, pois facções nunca serão permitidas em um principado poderoso. Esses métodos para ajudar alguém a lidar com os súditos com mais facilidade só são úteis em tempos de paz, pois quando a guerra vem, essa política se mostra falha. 4.
Sem dúvida alguma, os príncipes se tornam grandes quando superam as dificuldades e os obstáculos com que são confrontados, e, portanto, a fortuna principalmente quando deseja tornar grande um príncipe novo, que tem mais necessidade de adquirir reputação do que um príncipe hereditário, faz que os inimigos surjam e façam planos contra eles, para que assim tenham a oportunidade de superá-los, e por meio deles subir mais alto pela escada que os inimigos lhe oferecem. Por essa razão, muitos acreditam que um príncipe sábio, dada a oportunidade, deve procurar incentivar alguma inimizade para que, tendo-a eliminado, possa melhorar ainda mais a sua reputação. É estranho, mas até que faz sentido. 5. Negócio se você não conseguir remediar a inimizade que se criou. Os príncipes, em especial os novos, têm encontrado mais lealdade e ajuda nos homens em quem no início de seu governo não confiavam do que naqueles que no início eram seus confidentes. Pandolfo Petrucci, príncipe de Siena, governava o seu estado mais por meio daqueles nos quais não confiava do que pelos outros. Mas deste assunto não é possível falar de forma generalizada, pois varia muito de caso para caso. Direi apenas isto: que aqueles homens que no início de um principado haviam sido hostis, se são de tal forma que precisam de ajuda para terem apoio, esses sempre poderão ser conquistados com grande facilidade e assim os servirão com lealdade, pois sabem que é necessário que eliminem, por meio de ações, a má impressão que havia se formado deles. Assim, o príncipe sempre extrai deles maior utilidade do que daqueles que, servindo com excessiva segurança, descuidam de seus interesses. E, já que o assunto permite, não devo deixar de avisar que os príncipes que, por meio de favores secretos, conquistam um novo estado, que eles devem analisar bem quais foram as razões que induziram aqueles indivíduos a favorecê-los, e se não for devido à afeição natural em relação a eles, mas somente por estarem insatisfeitos com o estado anterior, então ele só os manterá como amigos com muito trabalho e dificuldade, pois será impossível satisfazê-los, e considerando bem todas as razões para isso que podemos extrair dos exemplos que tiramos todos os dias de hoje e do passado, veremos que é mais fácil o príncipe tornar amigos aqueles homens que se contentavam com o regime anterior e são, portanto, seus inimigos, do que aqueles que, por estarem descontentes com o regime anterior, foram favoráveis a ele e o ajudaram na conquista. Ai. Já voltei o vídeo. 6. Tem sido costume dos príncipes, para poder manter o seu estado com mais segurança, construir fortalezas que sirvam como a brida e o freio àqueles que desejam enfrentá-los e como um local de refúgio contra um primeiro ataque. Eu elogio esse sistema, pois já é usado há muito tempo. Mesmo assim, Messer Nicolau Vitelli, nos tempos atuais, já destruiu 2 fortalezas na cidade de Castelo para que assim pudesse conservar esse estado. Guido Ubaldo, duque de Urbino, tendo retornado ao seu domínio, de que já havia sido expulso por César Borgia, destruiu até os alicerces todas as fortalezas daquela província, por entender que sem elas seria mais difícil perder novamente seu estado. Eu não entendo exatamente porquê. Os Bentivoglio, ao retornar a Bolonha, chegaram à conclusão parecida. Fortalezas, portanto, são úteis ou não, dependendo da circunstância. Se lhes fazem bem de uma forma, prejudicam de outra. E essa questão pode ser analisada da seguinte forma: o príncipe que tiver mais a temer do seu povo do que dos estrangeiros deverá construir fortalezas, mas aquele que tiver mais a temer dos estrangeiros do que do seu povo deverá deixá-las. O castelo de Milão. Vou pensar sobre isso. O castelo de Milão, construído por Francisco Sforza, causou e causará mais problemas para a casa Sforza do que qualquer outra desordem naquele estado,
Por essa razão, a melhor fortaleza que pode existir é não ser odiado pelo povo, porque mesmo que você tenha fortificações, elas não o salvarão se o povo o odiar, pois nunca faltarão estrangeiros para ajudar o povo que está contra você. Nos nossos tempos, vê-se que as fortalezas não têm sido proveitosas a príncipe algum, senão a condessa de Forli, quando o conde Jerônimo, seu esposo, foi morto, pois com isso ela pôde suportar o ataque popular, aguardar a ajuda de Milão e assim recuperar o seu estado. As circunstâncias eram tais que os estrangeiros não puderam ajudar o povo, mas as fortalezas foram de pouca ajuda para ela mais tarde, quando César Borgia a atacou. Esse César Borgia está atacando todo mundo, velho. A atacou e o povo, seu inimigo, aliou-se ao estrangeiro. Portanto, teria sido mais seguro para ela, nos dois momentos, se não tivesse sido odiada pelo povo, em vez de possuir fortalezas. Consideradas assim todas as questões, elogiarei aquele que construir fortalezas e também aquele que não as construir, e censurarei aquele que, dependendo demais das fortificações, venha a subestimar o fato de ser odiado pelo povo.